Ipiranga e Caçapava, São Paulo. Um grupo de artilharia, um pelotão do esquadrão de reconhecimento, se chamava esquadrão de reconhecimento de cavalaria, um pelotão de engenharia. Esse é o primeiro escalão. Chega em julho de 1944, no Teatro de Operações da Itália. O que está acontecendo nesse momento no Teatro de Operações da Itália? O Eisenhower, lá no dia D, na Normandia, dizendo: tem que abrir outra frente no sul da França. A Normandia está engarrafada. Então a guerra, senhores, não é apenas uma questão de combate, não. A guerra é uma questão de matemática, na logística. São tantos mil litros de combustível, são tantas toneladas de munição por dia. Senão, a guerra não avança. Então, na Normandia, lá no famoso dia desse, criou um monumental problema logístico de engarrafamento. A guerra, os aliados não conseguiam avançar em função do engarrafamento que os alemães ainda conseguiram manter durante algum tempo a região das Sebes e Mondé, e não tinha estrada, não tinha porto que desse conta, que sustentasse o fluxo logístico para a guerra fazer avançar. O Eisenhower insistiu, o comandante-geral aliado, por uma invasão do sul da França. De onde vai tirar os homens? 7 divisões. 4 divisões americanas e 3 divisões francesas que estavam combatendo na Itália, que era o primeiro momento da invasão da Europa, que foi na Itália, por insistência de Churchill, que via na Itália a maneira de chegar no baixo ventre da Alemanha, mais rápido a Alemanha. Esse teatro de operações, que tinha colocado a Itália fascista fora da guerra, foi tão importante ali em 43, se tornou de uma hora para outra um teatro que perdeu relevância em face da França. E de onde foram tirados 7 divisões para invadir o sul da França na Operação Dragoon, e mais 2 para a Grécia inglesa. O efetivo empata. Os alemães e os aliados passam a ter o mesmo efetivo, com a vantagem, os alemães se defendendo morro acima, e os aliados tendo que atacar morro abaixo. E com um problema: se deixasse de atacar, os alemães tiravam aquele 500.000 de homens que estavam ali e colocavam nas outras frentes para enfrentar os aliados. Decisões, não tem decisão fácil na guerra, em escalão nenhum, desde o sargento comandante de GC até o general comandante do exército de campanha. Não tem decisão fácil. Então, nesse momento, chega a divisão brasileira, por partes. Chegou o primeiro escalão. Essa situação força que o comando aliado coloque esse destacamento brasileiro em operações. Mas vamos ver como. Aqui nós temos a foto dos soldados brasileiros desembarcando no porto de Livorno. Esse já é o 2º e 3º escalão, que chegam juntos. Chegam em outubro. 3 meses depois, o 2º escalão com base no 1º RI do Rio de Janeiro, Regimento Sampaio, e o 11 RI de Minas Gerais, com base de Tiradentes, o Regimento Tiradentes e São João del Rei. Embora fossem regimentos sediados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles continham homens voluntários de todas as partes do país, como nós vamos ver ao longo da palestra. Então, a FEB chega com o 1º escalão em julho, o 2º e 3º escalões em outubro, um 4º escalão em dezembro e um 5º escalão em fevereiro. Esse 4º e 5º escalão é uma coisa que nós modernos temos que entender. Hoje pode nos soar estranho. Depósito de pessoal. Vocês já viram filmes de guerra, quando chega o recompletamento no grupo de combate, todo mundo implica. Aqueles filmes de guerra exploram bem essa situação. Você é um novato, não sei o quê. Aquele novato é uma peça fundamental. Você não pega aquele novato, tira ele do quartel, atenção, você vai agora completar o grupo de combate tal, do pelotão tal, que teve tantas baixas, ou a peça de artilharia tal. Não. Aquele novato, entre aspas, ele foi treinado, equipado para cumprir aquele papel. Aonde? No depósito de pessoal. O depósito pessoal, ele se desdobra a retaguarda
na zona administrativa do Exército de Campanha, e onde ele estabelece escolas de treinamento, e fruto da experiência de combate que está se desenvolvendo aqui, ele tem pistas de treinamento, ele tem escolas táticas que preparam aquele efetivo para entrar em ação. Foram 10 mil homens no depósito de pessoal, que a FEB jogou depois. Mas naquele momento da crise, nós vamos ver, a urgência era tanta e a falta de preparo, de conhecimento sobre o que estava acontecendo era tal que nós só tivemos condições de colocar 750 homens em combate como recompletamento naquela crise de Monte Castelo, como vamos ver aqui agora. Ainda, esses soldados são de segundo e terceiro escalão, todos eles desembarcaram em Nápoles. O primeiro escalão, o 6º RI, foi submetido a um exercício duro, preparado pelos norte-americanos, famoso exercício de Vada. Os americanos pegaram um campo de batalha, onde tinha havido um combate feroz com os alemães 5 dias antes. Levaram o destacamento FEB e submeteram o destacamento FEB a uma prova de fogo, inclusive com munição real, para mostrar ao destacamento o que estava se passando ali. Eu ainda vi como cadete o general Airosa, então chefe do DECED, na época, chamava DEP, dá o depoimento dele para nós cadetes na academia, dizendo para ele o que aconteceu com ele durante esse exercício. Quando ele terminou o ataque da companhia dele, o coronel americano chamou com ele e disse: capitão, comigo, você é ator de Hollywood? Você está pensando que está aonde? Você, se não manobrar o seu pelotão dessa forma, os seus pelotões não manobrarem no terreno, a sua companhia vai ser toda dizimada. Então, nesse exercício, estou citando aqui um testemunho de um chefe, de um herói, o general Airosa foi um dos grandes heróis nossos como comandante de subunidade do 6º RI, do que disseram para ele logo no início. Porque os americanos estavam simplesmente lutando no teatro de guerra, onde sofreram as maiores baixas por divisão de toda a guerra. Na Itália. Então, ele disse: cuidado, que nós estamos lidando quando o Brasil prendeu a 148, terminando a campanha, vários oficiais com as fitas de tempo de serviço no Afrika Korps. Eram oficiais que tinham servido no Afrika Korps. Depois nós vamos contar outras histórias aqui do que era o inimigo que nós estávamos enfrentando. Então o 6º RI chegou, recebeu o seu equipamento, treinou, foi submetido ao exercício de Vada. General McClark, com todo cuidado, para não acontecer conosco o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial com os portugueses. O exército de Portugal mandou um corpo de exército para a Primeira Guerra Mundial. O alemão, experiente, sentiu o cheiro de carne nova. Fez um ataque devastador em cima do corpo de exército português, para desmoralizar um aliado e tirar Portugal praticamente da guerra. Então, a campanha psicológica no Brasil contra a FEB era diária, tanto que surgiu a resposta nossa. Os nazistas e os colaboracionistas nazistas: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil e a guerra. Então, a guerra psicológica é constante. Ela começa muito antes da guerra, do combate real. Então, o Brasil chega com esse primeiro escalão, o comandante americano, que tem um cuidado, não, vamos treiná-los, equipá-los e colocá-los em combate, porque nesse momento, qual era a situação do teatro de guerra da Itália? Nesse momento, nós podemos imaginar a Península Italiana, aquela bota, todo mundo tem ela na memória, o Mar Adriático à direita, o Mar Tirreno à esquerda. Os ingleses estavam atacando pelo Mar Adriático, pela costa do Adriático. E os americanos do lado do Mar Tirreno, a oeste. Os aliados tinham invadido a Itália em julho de 43. Então foi uma guerra dificílima, porque quando os aliados invadiram, a Itália sofreu um golpe de Estado contra o governo do Mussolini. Tá certo.
Nesse momento, aqui nós temos Florença, famosa Florença, Roma lá para trás. Roma tinha caído no mesmo dia do dia D, 6 de junho. Nós chegamos na guerra em julho. A guerra já tinha progredido. Mas tinha havido momentos dificílimos para os aliados aqui. Monte Cassino foi um horror para superar a resistência alemã. Um terreno dificílimo. Porque quando a Itália é invadida e o regime de Mussolini cai, Rommel, de novo Rommel, invade a Itália, com o exército inteiro alemão. Invade a Itália e bota a Itália toda sob uma ocupação duríssima, perseguindo judeus, fuzilando civis, crianças. A Força Expedicionária Brasileira esteve perto, em lugares onde as SS cometeram massacres contra civis. Então os alemães impuseram uma invasão, impuseram uma vida duríssima, devastaram a Itália. E foi difícil subir pela península italiana empurrando os alemães. Quando os brasileiros chegam, os alemães estavam recuando, depois de perderem Roma, para estabelecerem uma nova linha defensiva. Em termos militares se chama isso rebater a defesa. Rebater a defesa, eu desmonto uma linha defensiva e ocupo uma outra linha defensiva. Isso é uma operação complicadíssima, que o general alemão no comando, que inclusive era da Força Aérea, Kesselring, era um perito em fazer isso. E nesse momento, os aliados, então, estão tentando prosseguir para ultrapassar os famosos Apeninos, os Montes Apeninos. São montanhas muito elevadas, é uma cadeia de montanhas, aqui na Itália, que se desenvolve nesse sentido. Nós temos aqui a Emília-Romana, que é a região onde a FEB vai atuar, e aqui, nessa região, aqui o Vale do Reno. O que estava acontecendo nesse momento? Os ingleses pressionando os alemães aqui, nesse estado de San Marino. Nesse setor, os alemães simplesmente romperam o contato. O que é romper o contato? Sumiram. Sumiram para procurar nova linha de defesa nos Apeninos. E aqui no centro, perto de Florença, eles, ao sul de Bolonha, aqui está Bolonha, uma cidade importante, do outro lado dos Apeninos, eles estabeleceram uma defensiva forte. Nesse momento chega a FEB. Decisão do comando americano. Com a perda das divisões que foram para invadir o sul da França e foram para a Grécia, colocar o destacamento FEB para atuar nessa zona onde os alemães tinham desaparecido, digamos aí. Aí vem aquela operação militar, que você já deve ter estudado aqui, que é a retomada do contato. Eu faço a marcha para o combate. Eu procuro retomar o contato com o inimigo. Normalmente é uma operação atribuída à cavalaria. Né? Vai explorando onde está o inimigo. E o inimigo está fazendo o quê? Ele está procurando trocar espaço por tempo, nos retardar. Emboscadas, tiros de inquietação, estradas destruídas, e tentando de toda forma enganar onde está a verdadeira posição defensiva dele. Nesse momento, é preciso que nós entendamos, a essa altura aqui da nossa exposição, esse quadro vocês vão ver em várias publicações do nosso exército. E conta de uma maneira sintética por onde a FEB passou na Itália. Então vamos por partes. A FEB, ela chega a Livorno, treina em Pisa, é submetida àquele exercício invada. Nós temos aqui o Mar Tirreno, aqui estão os Apeninos, toda a cadeia dos Apeninos. Do lado de cada península, o 5º Exército norte-americano. Do lado de lá da península, o 8º Exército inglês. Tinham vindo da guerra lá na África, tanto o 5º como principalmente o 8º Exército inglês. Eles estavam nessa altura aqui. Os alemães fixados no centro, nos Apeninos, e rebateram, sumiram nessa região aqui. Por quê? Porque aqui os Apeninos são mais afastados, eles estavam procurando essa linha de altura.
Aqui é o local da entrada em operação do chamado destacamento FEB, primeiro escalão da FEB, 6º RI, a unidade que foi completo treinamento, equipamento, que entrou em ação numa zona de ação onde o inimigo estava recuando. A situação se agrava muito no norte da Itália, muito, entre o momento que o destacamento FEB entra em operações e outubro. Em outubro de 1944, a guerra estava longe de ser vencida na Itália. O efetivo alemão era ligeiramente superior ao efetivo aliado. E, como os ingleses tinham tido algum sucesso no ataque aqui pelo lado Adriático, o comandante do 5º Exército americano, o general Mark Clark, que é o nome do estádio de esportes da Academia Militar das Agulhas Negras, o general Mark Clark, americano, achou que era uma boa oportunidade para tentar tomar Bolonha. Aqui, Bolonha. Por quê? Bolonha tinha grandes depósitos de suprimento alemão e era do outro lado dos Apeninos, porque o inverno prometia ser rigorosíssimo. Se não se tomasse Bolonha, a tropa aliada ia passar o inverno nas alturas dos Apeninos. Então surgiu o grito de guerra do 5º Exército. Bolonha antes do Natal. Vamos tomar Bolonha antes do Natal. E o comandante americano aspirou a sua divisão reserva para tentar tomar Bolonha. Foi um desastre. Os alemães dominavam o terreno e impuseram baixas pesadíssimas à 88ª Divisão de Infantaria Americana. É nesse momento que está entrando em ação o destacamento FEB nessa faixa, aqui na região do Vale do Sérquio, vamos guardar esse nome, Vale do Sérquio, em que o inimigo está rebatendo e a FEB obtém as suas primeiras vitórias. Só que de uma hora para outra, a situação vai se agravar e a FEB chega em Livorno, o 2º e 3º escalões, e a única divisão pronta, reunida na Itália, que resta ao comando aliado, é a FEB, que vai ser empregada como um todo, aí sim, aqui na região de Monte Castelo, Porreta Terra. É a 2ª área de atuação da FEB. Então, é o 2º momento. Tá? Nós vamos chamar hoje aqui, quando nós falarmos em entrada em operações da FEB, do Sérquio ao Reno, porque no Sérquio entra em operações o destacamento FEB e no Reno entra em operação toda a divisão, com os 3 regimentos. Ficou claro? Ficou claro? Por isso que nós dissemos que entrada em operações da FEB não é só aqui no início de setembro de 44, que agora em setembro nós estamos comemorando os 80 anos. A coisa vai mais longe, até que toda a FEB viesse a entrar em operação junta aqui frente ao Monte Castelo. Depois nós vamos ter uma ofensiva, depois do inverno, para preliminar para a tomada de Monte Castelo. Vem aí a grande ofensiva da primavera, a grande ofensiva da primavera de abril de 45, que em toda a Itália os aliados atacam os alemães e nós obtivemos a maior vitória da FEB em 14 de abril de 45, Montese. E aí vem 2 fases subsequentes, o aproveitamento do êxito e a perseguição, em que a divisão brasileira vai ser a primeira divisão aliada que captura uma divisão alemã inteira na campanha da Itália. Tá? Esse colete for novo. Nós vamos ver depois em seguida. Então, esse mapa aqui, ele mostra, depois a FEB ocupa o norte da Itália, vai fazer contato com as tropas francesas no sul da França, recebe um convite para ser tropa de ocupação da Áustria, o Brasil não aceita. Né? É um bom tema para nós discutirmos e pensarmos sobre isso. Mas não, eu cumpri meu papel na guerra, não vou ocupar país nenhum. E volta vitorioso para o Brasil, passando por Lisboa. Uma grande comemoração na capital de Portugal,
a passagem da FEB. Então, esse mapa é interessante para nós termos essa ideia dos diferentes locais e as fases, né, da participação da FEB na campanha da Itália. O destacamento FEB, então, ele entra, como eu disse, em operações. Aqui nós temos os locais das primeiras vitórias da FEB, né, nomes que estão nos estandartes do sexto, no estandarte do 6º RI, em Caçapava. Camaiore, Massarossa, Monte Prano, né? Primeiro combate, onde nós tivemos as primeiras baixas. E aqui nós temos um inimigo escolado, um inimigo sabendo o que tem que fazer, trocando o espaço por tempo, retardando a FEB, mas o destacamento FEB impressionando os americanos pela agressividade e rapidez das ações, sob o comando do general Zenóbio da Costa. Naquele tempo, a divisão não tinha só o comandante de divisão, o general comandando a divisão. Ele tinha 2 generais subordinados a ele. O comandante da AD, como tem até hoje, da artilharia divisionária, e o comandante da infantaria divisionária, da ID, que era o general Zenóbio. Então, o general Mascarenhas atribui o comando do destacamento FEB ao general Zenóbio e durante 45 dias entrou em operação de substituiu as tropas americanas na noite de 15 de setembro. No dia 16, a nossa artilharia começa a atirar em apoio do destacamento e o 6º RI dá o banho. Os americanos, o comandante aliado, vai ao PC do destacamento e fica impressionado com a agressividade e a rapidez do destacamento. E, efetivamente, as posições são ocupadas, nesse período são capturados 298 prisioneiros, capturadas 2 fábricas de munição, e o destacamento se sai muito bem e dá uma ideia do que os brasileiros podiam fazer. Acontece um revés, que serviu de lição. Quando se vai se aproximando da consistência da posição alemã, lá na linha gótica, como eles chamavam, tinha um objetivo que era sensível na linha alemã. Aí isso interessa para o comandante de pelotão. Isso interessa. Para os infantes e para os artilheiros particularmente. No que dá quando isso trabalho não é feito direito. Castelnovo não, Lama de Soto. O chamado revés de Lama de Soto. Nós nos aproximamos de um ponto sensível da linha alemã. Foi plotada a divisão alemã experiente ali, a 232, e elementos SS na região. O comando americano não espera ser substituído por uma divisão fascista, uma italiana fascista, de menor poder de combate. A manobra brilhante, concebida pelo general Zenóbio, envolvente, 2 companhias, batalhão 1º escalão, chuva, outubro, morro acima, combate, tomaram as primeiras posições para fazer o ataque sobre o ponto sensível da posição alemã. O que aconteceu? Nós não tínhamos a experiência de combate, não acreditávamos. Primeiro, o alemão sempre que perdia uma posição, ele contra-atacava, imediatamente. E não foi feita a consolidação no objetivo. A consolidação no objetivo, o que é? A tropa conquistou o objetivo, se estabelece defensivamente, distribui os setores de tiro, chama o artilheiro, faz o plano de fogos, consolida o plano de fogos, morteiro, metralhador e artilharia. E o cabo, naquele tempo o rádio não funcionava, o alcance era muito mais curto, o cabo leve tinha partido, se perderam as comunicações. Não deu outro. De madrugada, o alemão juntou as melhores tropas na região e fez um contra-ataque no meio da noite, com um projétil iluminativo jogado por alto, e chegou ao PC do batalhão brasileiro. Matou o comandante da companhia de comando, fez 7 prisioneiros e obrigou a companhia e o batalhão a voltarem à base de partida. Foram mantidas a base de partida, mas foi um revés que no boletim da FEB o general Mascarenhas fez questão de explorar, sobre a questão de remuniciamento. O que faltou? Remuniciamento, consolidação no objetivo, ajuste do plano de fogos, para esperar e fazer face
ao esperado contra-ataque alemão. Apesar desse revés, no final, foi 31 de outubro, o destacamento FEB obteve um grande sucesso nessa fase das operações. Só que, nesse momento, a guerra tinha ficado muito, muito difícil para os aliados nesse setor. Consta, isso eu não encontrei em documentos, mas consta de depoimentos de historiadores italianos, que até partisãs italianos estavam sendo empregados na frente do Vale do Reno, mais aqui para cima. Vocês viram, esse setor é aquele mais da esquerda, perto do mar. Aqui para cima, cerca de 100 quilômetros, está o Vale do Reno. Ali, a situação ficou crítica. Não ficou só ruim lá nas Ardenas, como a gente vê nos filmes de guerra. Ah, o contra-ataque alemão. Não foi lá. Foi na Europa inteira. O número de baixas aumentou tremendamente, né? E as forças aliadas ficaram numa situação difícil nesse final do ano de 44. E aí a FEB, então, é aspirada ao Vale do Reno. E aí acontece uma conferência, o general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, é convocado, a chamada Conferência do Passo de Fulda, na Itália, e nessa conferência fica decidido que os aliados que tinham sofrido muitas baixas tentando romper na direção de Bolonha, vão mudar o esforço principal do 5º Exército, do 2º Corpo de Exército. O que é Corpo de Exército? Corpo de Exército é uma parte do Exército de Campanha. Vocês têm ideia quantos homens tem um Exército de Campanha? Um Exército de Campanha tem da ordem de 350 mil homens. Tá? Então é uma estrutura. Tá? Então um Exército de Campanha, na nossa organização, ele pode ter 4, 5 divisões de exército. Tá? E dentro da doutrina da guerra na época, um corpo de exército era uma parte do exército de campanha. Então, o 5º Exército americano tinha 2 corpos de exército. O 2º atuando no meio e o 4º, ao qual estava subordinado a FEB, atuando mais perto do mar. O general Krittenberger, um grande general americano. E o general Mascarenhas subordinado a ele. A nossa divisão ali, a única que tinha chegado no teatro de guerra da Itália. Então, a decisão, olha, o esforço agora nós temos que atacar os alemães. É isso que tem que ser entendido. O Brasil fracassou nos ataques a Monte Castelo. O Brasil não fracassou nos ataques a Monte Castelo. A FEB cumpriu a missão de honra e sacrifício, mantendo a pressão sobre Monte Castelo, com um efetivo e poder de combate insuficiente para conquistar aquele objetivo, por um dever militar. Porque as forças americanas aliadas estavam exaustas. E se os alemães parassem de ser atacados, eles desciam o morro abaixo, iam atacar os aliados, iam se sentir em condições de transferir dezenas de milhares de homens para a Iugoslávia, para a frente russa, para a frente francesa e tudo mais. Então, na questão de honra, manter a pressão, era uma questão militar, manter a pressão sobre os alemães. E uma questão de honra, cumprir aquelas ordens nas piores condições possíveis, que são as condições nas quais a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária é atraída. Ela sai da região de Lucca, de Camaiore, aqui, e vai se transferir para essa região. Porreta Terme, aqui, ó, no pé dos Apeninos. Quem é oriundo da Academia Militar da Agulha Negra? Eu vou lembrar. Imagina a Serra Pelada. Lá de cima, olhando na direção de Resende. Morro abaixo, Pirambeira. A descida sem fim. A beira de Porreta Terme é muito pior do que isso. É muito pior. A descida não tem fim quando você olha para trás, para o sul, na direção de Pistoia, onde viria a ser o cemitério dos nossos soldados. Não tem fim. O alemão ali. E você tendo que fazer a substituição à noite, em posição, que é uma das operações mais difíceis da infantaria, debaixo do ouvido e do fogo alemão, que era altamente experimentado, só esperando algum cantil fazer barulho, algum som diferente, só esperando. Então, é nesse momento que a FEB sai de uma experiência bem-sucedida,
aqui nessa região de Camaiore e vai para o setor de luta mais difícil em toda a Itália nesse final de 1944, que é o Vale do Reno. Tanto que o general americano diz, a FEB agora foi promovida ao primeiro time Nós vamos descobrir o que significa ser promovido ao primeiro time do 5º Exército. Aqui é a situação que nós assumimos. Calma que eu vou explicar aqui. Tem muita informação aqui no mapa, vamos procurar destrinchar isso aqui. Aqui estão nomes famosos, que seriam famosos para nós. Aqui está Monte Castelo. Aqui Della Torrácia. Aqui Belvedere. Então, vocês aprendem na topografia militar, tem as noções de topografia de garupa, de esporão, de conjunto topotático. Uma vez um oficial inglês me perguntou na escola estadual, por que vocês estudam tanto o terreno? Porque nós não temos meios para modificar o terreno, como vocês têm. Então a gente estuda o terreno para usar o terreno da nossa maneira. Quem não estuda o terreno vai pagar para ele. Então o terreno tem que ser estudado. O que os oficiais brasileiros formados na escola francesa viram logo, quando encararam o Monte Castelo? O conjunto topotático é um só. Monte Castelo, Della Torrácia, Belvedere. Essa linha de alturas, você não tomava Della Torrácia sem tomar Monte Castelo. E você não chegava a Monte Castelo sem tomar primeiro Belvedere. Simples. Simples. Você escolhesse um caminho diferente desse caminho aqui, pela linha de Cristo, Belvedere, Monte Castelo, que é o caminho que Monte Castelo vai ser tomado, você caía no Vale da Morte, que é esse anfiteatro que se abre na frente de Monte Castelo, que nós vamos mostrar a foto logo à frente. E que, por falta de poder de combate, eventualmente nós tivemos que atacar por esse caminho. Aqui a FEB assume nessa linha, nessa primeira linha, o setor de 15 quilômetros de frente, tendo que defender e atacar no Vale do Reno. Nessa situação aqui tinha a famosa Estrada 64, a famosa Estrada 64 que chega lá a Bolonha, está aqui o Rio Reno, Estrada 64. Então, os aliados nessa baixada aqui para baixo, fora do mapa, nós temos Pistoia, que era a primeira base logística, ela serpenteia ao lado do Rio Reno, entrando nesse vale, e os alemães posicionados nessas alturas, ao longo de todas as alturas, desde daqui de Castelbó, de Serra Cícia, até lá Soprasaço, que era um grande nariz que se introduzia nas nossas linhas. Castel Novo, Soprasaço. Então, os alemães, com a posição dominante, fácil, tanto que tinha que ser mantida uma cortina de fumaça permanente para tentar encobrir o movimento dos aliados aqui embaixo. Depois os oficiais alemães diziam que notavam os brasileiros até na retaguarda, eles eram capazes de ver os brasileiros eventualmente jogando bola, lá, afastados em regiões mais distantes. Mas tamanho o alcance da observação, a dominância que os alemães mantinham sobre toda essa região. E qual é a situação que se oferece? Isso serve para todos nós refletirmos, também os profissionais, sobre as dificuldades, nesses momentos, que a guerra impõe. A FEB tinha um setor lá no Vale do Certo. A Força Expedicionária, primeira divisão, recebe a ordem, olha, você vai se mudar, vai passar o seu setor para a divisão americana, e vai assumir outro, a 120 quilômetros de distância. Imagina o trabalho. E nesse meio tempo, os 2 RI que chegaram do Brasil não tinham recebido nenhum armamento. O único regimento que o Brasil tinha nesse momento, que ele recebe o setor, que ele passa o setor no CERC e vai assumindo o Reno, era o 6º RI, que estava em operação há 45 dias sem cessar. Soldados, em determinadas situações, tinha batalhão de soldados que estavam dormindo em pé. Tiveram que entrar em linha no dia 4 de novembro. Logo que completou o transporte. Saíram do setor e entraram para outro. Porque o 1º e 11 ainda não tinham recebido o armamento.
O 11 recebeu armamento, o último batalhão recebeu armamento 2 dias antes do primeiro ataque a Monte Castelo. Ah? É bom que se diga que o Brasil, a divisão brasileira, não podia sair ela não tinha rodízio para fazer contra a divisão. Se a divisão brasileira saísse da linha de frente, o Brasil saía da guerra. Então, o Brasil não podia, a divisão não tinha substituto. Ela tinha que se manter e não podia nem haver qualquer dúvida de que nós não íamos cumprir as missões que nos estavam sendo atribuídas. Então, é a questão do ethos militar, o caráter militar, a honra do exército de um país quando colocado em situações de gravidade como essa. Então, o 6º RI, com o 6º RI, a divisão assume essa frente, tem que combater no dia 17, 18, 19 de novembro, para melhorar a linha, para assumir essa aqui, da linha, para chamar melhoria de linha. A linha aumenta, então, para 18 quilômetros de frente. Com pontos fortes. Aí, no dia 20 de novembro, o 1º RI consegue receber o armamento, em parte, e substitui o 6º RI. 5 dias depois, vem a ordem do 4º Corpo de Exército pegar um batalhão do 6º RI para participar do primeiro ataque sobre Monte Castelo. Os americanos estavam empregando nessa frente uma parte de uma divisão blindada, que nós sabemos que não é tropa para isso, e elementos de artilharia antiaérea, como infantaria. A situação estava nesse pé. Então, o termo é esse. A frente aliada aqui estava à beira de um desastre. Os alemães realizarem um ataque e devastarem os aliados com consequências inimagináveis, que o grande objetivo deles era chegar no porto de Livorno, e aí obstar qualquer prosseguimento da guerra na Itália. Então, ela estava à beira de um desastre, quando a FEB é chamada a assumir essa situação dificílima. E aqui vão se suceder os ataques que constituem o grande drama da FEB, os grandes atos de determinação e coragem da FEB nessa fase da campanha, ainda dentro da chamada entrada em operações da FEB, que são os sucessivos ataques a Monte Castelo. Passo de Fulda, eu já me referi à conferência, não Fulda, Futa, na Itália, de 30 de outubro, que foi decidido, olha, vamos mudar o esforço, precisamos que a FEB fique pronta, faça parte do 4º Corpo de Exército, vamos continuar a atacar os alemães. Vamos ver o terreno e substituições de emprego. Sobre aquele quadro, eu vou me permitir ler com vocês, porque se nós prestarmos atenção aqui nos termos, nós conseguimos ler o terreno adequadamente. O que o general Mascarenhas de Moraes fala aqui? Herdamos aí uma péssima situação tática. E, ao mesmo tempo, devíamos operar no terreno que deveríamos... O mesmo terreno onde deveríamos operar apresentava características singularmente difíceis. O comando alemão, querendo barrar o acesso à rica região do Vale do Pó, apoiou-se na formidável linha dos Apeninos, aquela cadeia de montanhas que eu mostrei, em diagonal. Principalmente a cavaleiro de estradas que conduzem a Bolonha. Bolonha era o grande objetivo. As vias de transporte que atravessam esse grande cadeia de montanhas são forçosamente ajustadas ao fundo dos vales dos tributários do Pó. Então, isso é interessante, o termo aqui. As vias de transporte são ajustadas aos vales dos rios que procuram o rio Pó. Então, uma redação escorreita, né? na topografia militar. As vias de transporte atravessam a grande cadeia, são forçosamente ajustadas ao fundo dos vales dos tributários do Pó e, consequentemente, dominadas pelas alturas que as ladeiam. Difícil era, pois, a nossa situação. De posse, nossas tropas de estrada Pistoia, Bolonha, aqui a estrada, Bolonha para lá, Pistoia para baixo, Bolonha para lá, Pistoia para baixo. Só em 10 quilômetros, nós só tínhamos 10 quilômetros dela. Até a localidade de Riola, desfrutava o inimigo sobre nós integral comandamento de vistas e fogos, comodamente instalado aqui. Até carro de combate Tigre havia aqui,
como nós vamos ler no depoimento do 1 para cima. E todo o sistema defensivo alemão, como altamente profissionais que era baseado no combate aproximado. Nenhum alemão atirava antes da hora, fora do alcance previsto. Parente, história que me foi contada pelo tenente Pinheiro, comandante de pelotão, depois do general Pinheiro, tá? No 6º RI. Nessa região, recebeu ele ordem para fazer uma patrulha. Como ele tinha um soldado cozinheiro, e o subtenente era meio, vamos chamar medroso, cauteloso demais, o pelotão dele sempre comia antes. Ele tinha a cozinha, recebia a boia dele, estava sempre pronto. Aí, Pinheiro, você vai fazer uma patrulha hoje na região, a tropa já almoçou, vai fazer uma patrulha na terra de ninguém, naquele vilarejo. Sim, senhor, capitão. Aí o pelotão todo, patrulha, valor pelotão. Nessa altura aí. Entrou na cidade, mulher na rua, criança, venda de comida. O pelotão brasileiro passou, nada. Tenente, capitão, sem problema. Não vimos nada. 2 dias depois, mesma situação. Pô, o pelotão já almoçou? Então você vai fazer a vanguarda, porque a companhia vai descer o vale e vamos ocupar aquela cidade. O pelotão que vinha fazendo a vanguarda da companhia começou a entrar na cidade, as mulheres pegaram as crianças na rua, o pessoal sumiu. Quando ele entrou na praça, abriu uma janela, a MG-34 comeu solto, acertou ele 4 tiros na bacia. Matou o radiooperador, aí o bazuqueiro dele colocou um tiro lá dentro. Pô! Neutralizou a metralhadora. Aí o alemão atirou de morteiro. Aí a bateria do regimento começou. Aí o pau quebrou. Tá? Em suma, os alemães estavam ali. Sempre estiveram ali. Quando viram que era uma patrulha brasileira, ninguém abriu fogo. O pelotão vem fazendo a vanguarda da companhia, a companhia do batalhão. Abriram fogo. Então, o sistema deles, defensivo, e a experiência de combate que eles tinham, permitiu que todo o funcionamento da defensiva dele fosse baseado em aproximações, em situações que realmente os ameaçavam. Então, quando se ia atacar através de toda essa região, as casamatas estavam enterradas, de carros de combate enterrados, que só atiravam em alcance pré-determinado. Né? Foram descobertos cadáveres de vários brasileiros depois do último no ataque de 12 de novembro, alvejados na nuca quando abordavam os campos. O fogo estava ajustado ali. A engenharia sabe que não existe obstáculo sem ser batido por fogos. E todos os obstáculos estavam devidamente ajustados em termos de fogos e observação. Então, uma situação complicadíssima, dificílima, o tempo inteiro. Foi o que nós assumimos aqui. Tá? Então, ao norte eram dominados pelas alturas de Lacrosse e Castelnovo. Lacrosse e Castelnovo, aqui ao norte. Além do espigão de Soprasaço, que se intrometia nas nossas posições. A oeste, La Vedetta de La Torrácia, aqui, ó, de La Torrácia, Monte Castelo, que completava o sistema de cerco, sendo que de La Torrácia destacava por seu valor e a situação Monte Castelo. Monte Castelo era o garupão meridional de La Torrácia. Essa é a situação que nós estamos. Então, são feitos, nesses meses de novembro e dezembro, 4 ataques sobre Monte Castelo com a participação brasileira. 2 sob o comando americano, no 24 e 25 de novembro. E o primeiro ainda em novembro, sob o comando brasileiro, e um ataque final em novembro, no dia 12 de dezembro, que foi trágico. O resultado e o impacto que causou na divisão brasileira. A entrada, comentamos o virtual colapso das entradas em posição, foi por isso que nós fomos empregados, deslocamento entre 1º e 4 de novembro, dos únicos batalhões que dispunha a primeira divisão, do Sérgio para o Reno. Todas as unidades, as grandes unidades, colocadas em agrupamentos aliados, nas piores condições, sendo o 6º RI colocado sob o comando do grupamento tático B, praticamente sem nenhum descanso. Foi aquilo que nós falamos. O 6º RI saiu do SEC,
foi para o Reno, colocado sob o comando de uma mistura de divisão blindada com elementos de artilharia antiaérea para manter aquela frente. E no dia 24 e 25, atacou. A entrega do armamento ao primeiro RI não foi ultimada até o dia 18 de novembro. Tá? No dia 20 de novembro, como já comentei, 2 dias depois de receber o armamento, a FEB, o primeiro RI, substituiu o 6º nessa frente. Deixou de acontecer com o 1º e o 11 o estágio de treinamento intensivo, com 3 semanas de duração nos centros de instrução norte-americanos. Aquele pelo qual passou o 6º RI. Aquele tipo de estágio que era complementado por um exercício duro, como foi o de VAD. O 1º e o 11 não tiveram essa oportunidade. O último batalhão do 11 a deixar o acampamento em Pisa, o 3º, o batalhão Cândido, fez somente a 27 de novembro. 2 dias depois participava do 3º ataque a Monte Castelo. Aí um ataque conduzido sob o comando brasileiro, 29 de novembro. Aqui um comentário do general Mascarenhas de Moraes, onde coloca nas suas memórias, motivos de alta relevância induziram o alto comando norte-americano a empregar a divisão brasileira em operação de ataque, cuja amplitude reclamava meios mais vigorosos e cuja natureza exigia adestramento a razoável adaptação à zona de combate. Porque em janeiro vai chegar uma outra divisão à Itália para lutar ao lado da FEB. A 10ª Divisão de Montanha dos Exércitos dos Estados Unidos, que estava sendo preparada desde 1942 nas Montanhas Rochosas e no Alasca, para combater na montanha. Idade média dos capitães, 28 anos de idade. A divisão completa, nova. Tinha até mulas para carregar os morteiros e os meios de apoio de fogo dela. Divisão pronta. É a divisão que vai chegar em janeiro, novinha, em folha, para lutar ao lado da FEB. Os ataques a Monte Castelo, 24 e 25. Tá? Um ataque de 24 é um fracasso total, né, sob o comando americano da Task Force 45, empregando o batalhão brasileiro, o 3º e o esquadrão de reconhecimento. Dia 25, o ataque é repetido nas mesmas condições, só com detalhe. Os elementos avançados conseguem chegar a Monte Castelo e conseguem se manter em Belvedere, em Monte Belvedere. Quer dizer, Belvedere fica nas mãos dos aliados. Não se consegue conquistar Monte Castelo, não tinha poder de combate. Né? Com um pouco mais de 2 batalhões, conquistar aquele objetivo. São repelidos, mas no ataque de 25 conseguem manter Monte Castelo, Belvedere. O general Mascarenhas de Moraes protesta contra o emprego fracionado da divisão. Protesta, e é aquela história. Quando você protesta, você assume uma responsabilidade. O comando americano, então, está certo. O comando é seu. A divisão, missão, atacar Monte Castelo. Comando brasileiro, vamos atacar Monte Castelo. Novo ataque, dia 29 de novembro de 44. Então, veja uma situação difícil. Veja a composição do escalão de ataque. 1º batalhão do 1º RI, do Rio, de Sampaio, batalhão Zeda. O 3º batalhão do 1º RI, batalhão Cândido. Quer dizer, até aqui, 2 batalhões do mesmo regimento. E o 3º batalhão do 6º, batalhão Silvino. Aquele batalhão estava numa situação difícil, reforçado por 3 pelotões de carro de combate americano e apoiado por 2 grupos de artilharia brasileira. Na véspera do ataque, a 232 de Yaneman atacou Monte Belvedere, fez 60 prisioneiros americanos, capturou carro de combate e tirou os americanos do flanco esquerdo do ataque brasileiro. Então, quando o ataque desembocou no dia seguinte, o flanco esquerdo estava batido por armas automáticas. Esse ataque ele fracassa, né, embora mais uma vez tenha chegado a Monte Castelo os elementos avançados. E nós vamos ter aí o último ataque em dezembro de 44, 12 de dezembro de 44, porque no dia 5, o comando do 4º Corpo de Exército atribui à 1ª Divisão conquistar toda aquela linha de alturas que eu falei ali.
de Monte Belvedere, Delato Rácia, e o Comando Brasileiro vai ao terreno no dia seguinte e decide que o ataque tem que ser de novo sobre Monte Castelo, senão não se conquistaria Delato Rácia. E aí o ataque tem que se desenvolver não por aquela linha. Monte Belvedere estava agora nas mãos. É bom que a gente entenda isso. Por que nós fizemos o ataque pelo chamado Vale da Morte? Por que nós fizemos o ataque? Porque Monte Belvedere não estava mais nas nossas mãos. Tá? E Monte Castelo tinha que ser atacado. Então, é um dia de chuva, de névoa, visibilidade de 50 metros. A chuva dificultou a tomada da ocupação da posição de ataque. Nós sabemos o que é uma posição de ataque, como é que é ocupada. É uma operação complexa. Tem trilha, senha, contrassenha, reconhecimento, ocupação da posição, disciplina de luz, identificação da linha de partida, ajuste do plano de fogo, decisão. Não vamos fazer preparação de fogo. Não vamos fazer, é uma decisão, para ter surpresa. Os 2 batalhões de primeiro escalão, um batalhão não consegue ocupar a posição de ataque a tempo. O batalhão Ciseno, porque o terreno tinha se tornado intransitável. A tropa estava exausta quando ocupou a posição de ataque. Decisão, não vamos fazer. A artilharia americana, aí é falta de coordenação de apoio de fogo. A artilharia americana faz uma concentração prematura sobre Monte Belvedere. Quebra a surpresa. Desembocamos o ataque. 7 horas, o batalhão do 11 Rio, o terceiro, não é a reserva, né? Batalhão Franklin, tá? Da esquerda, Franklin, são 2 batalhões do 1º Rio. Consegue progredir. Tá? Ultrapassa a primeira barragem de morteiros. O batalhão Ciseno não consegue, ele rompe atrasado e ele é batido por fogos ajustados o tempo inteiro. Tá? Pelo sistema defensivo alemão aproximado. Desencadeia, porque quem domina o terreno, quem fez um plano de fogos bem ajustado, só pede o fogo na concentração. Desencadeia barragem tal. O inimigo chega ali, eu estou vendo direito, desencadeia concentração tal. E chove chumbo. E chove fogo. Que era o que o alemão fazia muito bem. Então, quando ele via o escalão brasileiro avançar, desencadeia isso, desencadeia aquilo. Então, o batalhão Ciseno, desde o início, por não ter conseguido romper em surpresa, ele é batido o tempo inteiro e é logo detido na linha da K. Vitelini, se eu não me engano. E o batalhão Franklin, sim, é que consegue chegar com alguns homens em Monte Castelo, mas também nós sabemos que um ataque tem que estar sincronizado com suas peças de manobra. Uma das maneiras que eu desarticulo um ataque, se eu não tenho poder de combate para deter as 2, eu detenho uma. Se eu tiver uma, eu desequilibro o ataque. Eu faço um ataque de flanco naquela peça de manobra, e o ataque, como dizem na linguagem, chafurda. Foi mais ou menos o que aconteceu. Um batalhão Ciseno não tendo conseguido chegar lá, o batalhão Franklin chegou, contra-ataque de carro de combate. Contra-ataque de carro de combate. Os primeiros elementos foram todos mortos que chegaram a Monte Castelo. Tá? O batalhão tem que retornar à base de partida. São cometidos atos de heroísmo para trazer os companheiros abatidos no ataque, que ficaram para trás, né? Particularmente pelo sargento Max Wolff, um herói da FEB. E é um final, é um dia difícil para a Força Expedicionária Brasileira. Ali o comando americano realmente constata que não há condições de continuar com os ataques, com aquela desproporção de meios em face aos objetivos a serem conquistados. E aí nós vamos passar o inverno de 20 graus abaixo de zero nas alturas dos Apeninos. Patrulha é o momento em que a FEB realmente se supera, porque todas as falhas de equipamento, de adestramento, de falta de entendimento, de operação em conjunto, né, das diferentes partes da FEB, vão ser superadas nesse período.
dezembro, janeiro e fevereiro de 44, 45. E longe de estarem os alemães derrotados, hein? Porque na noite de Natal de dezembro de 45, os alemães fizeram um ataque no flanco esquerdo, fora da área brasileira, sobre uma divisão alemã, que foi um desastre. Os americanos tiveram que juntar todas as suas reservas para deter esse ataque, nos mesmos moldes do que fizeram lá na Batalha das Ardenas, a chamada Batalha do Bolsão, lá na França. Tá? Tentaram de tudo até o final. Aqui está o Vale da Morte, o monumento brasileiro, Monte Castelo. Aqui tem uma história interessante desse monumento. Foi feito em 2004. Né? Isso é um terreno na Europa, é caríssimo. Né? E o proprietário do terreno procurou o adjudo militar brasileiro e doou o terreno para esse monumento. E o adjudo militar olhou com aquela cara assim. Por quê? Aí o italiano disse, porque nós não esquecemos. Havia uma tropa que queimava a comida, outra tropa enterrava a comida. E tinha uma tropa que dividia a comida com a gente. E as crianças comiam na linha de serviço. E recebiam a comida antes do soldado. Nós não esquecemos. Então, está aí a história do monumento. E, realmente, eu não me vergonho, porque eu vi as lágrimas quando eu olhei isso daí, em visita à Itália. E imaginando o que era a substituição, imposição e o que passou a nossa tropa aí, durante esses meses difíceis. Então, aí nós vamos passar o inverno de 1944 para 45, até a ofensiva do 4º Corpo de Exército sobre Monte Castelo, para dar uma arrumada na linha antes da ofensiva de primavera. Tá? Aqui nós temos a linha onde os brasileiros passaram o inverno. Então, como foi o ataque que realmente dobrou Monte Castelo? Chegou a divisão, a 10ª americana. E o 4º Corpo de Exército concebeu uma manobra combinada das duas divisões. A 10ª ia tomar Monte Belvedere, um ataque noturno, né, no dia 19 de fevereiro, conquistado Monte Belvedere, a divisão brasileira ultrapassaria Monte Belvedere e entraria nesse caminho aqui, ó. Os americanos iam sobre Delato Ratti e os brasileiros sobre Monte Castelo. Duas divisões. A tomada de Monte Castelo exigiu a entrada das duas divisões inteiras para tomar esse maciço, esse conjunto. Não aqueles batalhões isolados, 2 batalhões isolados, como aconteceram em novembro e dezembro de 44. Então, aqui está o dispositivo inicial, aqui os americanos, a divisão dos setores entre a 10ª e a 1ª. Aqui a linha dividindo a zona de ação da 10ª e da 1ª divisão, a brasileira. Primeiro ataque sobre Monte Belvedere, na noite de 19, se combate o dia 20 todo, inclusive com o Monte Belvedere sendo bombardeado pelos Thunderbolts brasileiros do 1º Grupo de Aviação de Caça. No dia 20 de tarde, Monte Belvedere dos alemães cai. Cerra, então, o escalão de ataque brasileiro. O 1º RI inteiro. Tá? O 6º RI em ação diversionária, o 11 RI em ataque secundário, o 1º RI em ação, na ação principal. Ultrapassagem da 10ª. Outra operação dificílima para a infantaria. Trilha, senha, estabelecimento, sinais de reconhecimento. Você passar por uma tropa amiga, meu tempo de tenente em Cruz Alta era só o que o comandante da divisão queria ver.
Só quero ver duas coisas. Eu quero ver o 17BI fazer um ataque coordenado com ultrapassagem, quero ver o 29 de AC fazer um apoio de fogo com munição real no dia seguinte. Era o que era cobrado, que é o mais difícil, sempre. Uma tropa ultrapassar a outra, né, e desembocar para um ataque, debaixo dos fogos de apoio da sua artilharia, dos seus morteiros, dos seus metralhadoras. Isso foi feito. Magistralmente, dia 5h30 da manhã, começou 21 de fevereiro. O primeiro RI ultrapassou a 10ª, e aí nós vemos aqui o caminho. Desculpe. Aqui, ó. Ele aí entra na zona de ação, primeiro entra na zona de ação propriamente dita da primeira DIE, e tem dois objetivos, de La Fornace e Monte Castelo. Tá? E aí se combate o dia inteiro, até às 5 horas, às 18 horas, os alemães cederem Monte Castelo. Quando eles perceberam que iam ser envolvidos pelo primeiro RI, eles rebatem. Ainda assim, são capturados 28 prisioneiros nessa tomada. Tá? Várias casamatas são neutralizadas pela artilharia. Há um incidente, porque um dos nossos erros de logística é que nós fomos para a guerra com o uniforme da cor do alemão. E aí, nesse ataque, nós estamos para realizar o ataque sobre Monte Castelo às 4 da tarde, uma companhia americana da 10ª nos confunde com alemães e abre fogo sobre a gente. Até sinal de reconhecimento, cessar-fogo, não sei o que, atrasou todo o dispositivo. Aí o primeiro RI desemboca o ataque às 4 da tarde e vai durar até as 5, 5h30, até Monte Castelo cair em mão brasileira. É a tomada de Monte Castelo que permite que os americanos conquistem De La Torrace, porque os alemães bloqueiam eles em De La Torrace e fazem eles passar maus bocados. Os brasileiros conquistam La Serra, na seguida, 2 dias depois de Monte Castelo. As lições de Lama de Soto tinham sido aprendidas. Os alemães desencadeiam 3 contra-ataques na noite, depois de tomada de La Serra. Mas o remuniciamento, consolidação do objetivo, da conquista do objetivo, plano de fogo, tudo funcionou. O local onde os alemães aplicaram mais fogo para tentar retomar, porque sabiam que se os brasileiros se mantivessem em Monte Castelo e La Serra, De La Torrace ia cair em mãos americanas como caiu. Com isso se encerra a campanha sobre os combates, né, se encerram sobre Monte Castelo. E a linha aliada naquele setor fica em melhores condições para o desencadeamento da ofensiva da primavera que iria acontecer em abril. Mas isso nós vamos continuar a ver na parte da tarde. Tá? Por enquanto, paramos aqui. Está encerrada a primeira parte do ciclo de palestras do Seminário de História Militar.